Venho aqui hoje dizer uma coisa que eu nunca pensei que eu diria. Eu apoio o que está dizendo sobre a eleição presidencial deste ano a musa fascista do MBL, ligada ao Bolsonaro, ao João Dória e a tudo que existe de pior na política brasileira. Sou obrigado a concordar com Joyce Hasselman. Ela tem toda a razão. Eu recebi de um leitor do blog o link de uma transmissão ao vivo que essa senhora Joyce Hasselman fez no YouTube, colocou no YouTube, e no qual ela analisa o risco de o ex-presidente Lula poder disputar a eleição de 2018. Para quem não conhece Joyce Hasselman, e eu não conhecia até pouco tempo atrás, essa mulher ela trabalhou na revista Veja, junto com o Reinaldo Azevedo, e depois trabalhou também com ele na Jovem Pan. Eu fiquei conhecendo essa senhora por conta de um barraco divertido que o Azevedo e ela protagonizaram quando ela estava na Veja, se não me engano. E aquela luta pelo poder nessas empresas jornalísticas, né? Um puxa o tapete do outro, tal. Normalmente eu não perderia meu tempo com uma revista como essa, gente que mente para pobre de direita otário e que não consegue mentir para rico fascista, mas que, como defende aquilo que eles gostam que seja defendido, então ela é tolerada. Mas nesse caso, eu acho que vale a pena reproduzir o que essa mulher disse, porque ela está coberta de razão. Eu quero reproduzir o trecho de um comentário dessa Hasselman. 2018 é o ano em que nós corremos um grande risco. E aí muita gente me diz, mas veja, não tem risco nenhum, Joyce, porque o Lula está acabado. Não, gente, não é assim. Lamentavelmente não funciona assim. Eles são capazes de qualquer coisa. Eles são capazes do golpe. Eles são capazes de fraude na eleição. Então há risco. É um risco gigantesco? Não. Mas é um risco. E qualquer risco que envolva o PT, qualquer risco que envolva a possibilidade de Lula voltar à presidência da República é algo que o Brasil não pode tolerar, não pode suportar. A gente tem um candidato correndo de um lado, aqui, que é o Jair Bolsonaro, que cresceu, está fazendo bonito na eleição, mas que também tem uma taxa alta de rejeição. E nós temos o outro candidato que está também ali, liderando as pesquisas, que é o Lula, que pode encontrar um meio jurídico de que, mesmo se condenado, sair candidato. Já imaginou a zona que ia virar a nossa eleição? E se Deus nos livre, né? Esse corrupto consegue se eleger, vocês acham mesmo que o TSE vai caçá-lo depois? Durma-se com um barulho desse, né? Nós vamos dar golpe, quem dá golpe são vocês. Quem deu golpe no Brasil, o ano retrasado, em 2016, foi o MBL, que você, Hasselman, aí serve. Foi o Dória, né? Foi o pessoal que defende a ditadura militar. Você não gosta do Bolsonaro? Então você gosta da ditadura militar, não é isso? Então, sabe, gente, essa mulher é uma das jornalistas aí que defenderam William Vac, que relativizaram o discurso racista daquele sujeito. Então, é escória da escória da escória do Brasil. É gente que não merece crédito, que não merece que a gente perca tempo. Mas por que eu cito essa mulher aqui no canal do Blog da Cidadania? Eu cito pelo seguinte, porque essa pessoa, ela está falando a verdade. Há risco, sim, de Lula vencer? Claro que há. E não é tão pequeno, não. O risco é muito grande. Por quê? Porque no Brasil existe uma coisa chamada Estado Democrático de Direito. Ninguém pode ser
definitivamente privado dos seus direitos enquanto houver recurso de uma condenação. Então vale analisar aqui rapidamente o que é que pode acontecer nesse caso, nesse processo judicial que o Lula enfrenta. Todos sabem que o TRF4 vai condenar o Lula. Agora, a questão que já se está discutindo é se ele vai ser condenado pelos 3 desembargadores que vão julgá-lo ou por 2, e com a divergência de 1, ou por 1 e com a divergência dos outros 2. O mais provável é que pelo menos 2 dos 3 desembargadores o condenem, porque o presidente do TRF4, ele já disse que a sentença do Moro em primeira instância é perfeita, tal, então não adianta, é um jogo de cartas marcadas. O que pode acontecer é que um desses desembargadores, um tal de Vitor Laus, tem dado sinais de que pode não aceitar a condenação sem provas do Lula, e já há boatos por aí de que esse Laus ele está preocupado porque no mundo jurídico é enorme, e eu vou provar isso aqui no canal em breve, mas no mundo jurídico é enorme o contingente de especialistas, de técnicos em direito, que dizem que a condenação do Lula pelo Sérgio Moro, no caso do triplex, é absurda, é sem fundamento, não tem provas. Então é muito ruim para a justiça brasileira, na verdade é uma desmoralização internacional para a justiça brasileira que o Lula possa ser condenado em segunda instância após ter sido condenado em primeira instância num processo sem prova nenhuma do caso do triplex. Não existe ninguém. Se eu perguntar para essa tal de Joyce Hasselman qual é a prova que condenou o Lula, ela não vai saber dizer. Aliás, eu desafio aqui ela e qualquer outro desses fascistas aí que acusam o Lula, que apontem, que debatam comigo, que me digam na minha cara, frente a frente, qual é a prova que existe contra o Lula. Nenhuma. A prova que eles dizem que existe contra o Lula, sabem qual é? É que ele visitou o triplex e que o dono da empreiteira que teria dado o triplex a ele em propina o acusou. Só que esse dono, ou esse diretor da OAS, ele não apresentou uma prova do que ele disse. Ele mudou o discurso depois que foi condenado a 30 anos de prisão. Para escapar da cadeia, ele fez essa acusação. É essa a prova que existe contra o Lula nesse caso. Isso não é prova nem aqui, nem na China. Mas se o Lula for condenado por unanimidade, ele ainda pode recorrer ao STJ e depois ao STF. Evidentemente que vai ser um recurso, talvez muito mais para não ser preso, conforme a jurisprudência que se estabeleceu de prender pessoas com condenação em segunda instância, ou se ele vai poder disputar a eleição. Então vai ficar uma situação mais complicada para o Lula, mas ainda assim ele tem como recorrer da condenação em segunda instância ao STJ, e o STJ, não dando a liminar a ele para concorrer à eleição e não lhe dando o habeas corpus, ele ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Agora, se um dos 3 desembargadores do TRF4 não votar pela condenação do Lula, aí a situação vai ficar bem mais fácil para ele, porque o processo no próprio TRF4 vai se alargar, a prisão é praticamente descartada se não houver unanimidade na condenação, e nesse caso, mesmo que até antes da eleição sejam julgados os embargos declaratórios, os embargos infringentes, que são recursos que caberá ao Lula interpor nessa corte, no TRF4, mesmo que o processo vá para a terceira instância, vamos dizer assim, para o STJ, lá ele também tem muita chance e isso vai eternizar o processo. Com certeza ele vai conseguir disputar a eleição e o TSE dificilmente vai ter condição de negar. Então a verdade é o que fala Joyce Hasselman, de que se o Lula se eleger presidente vai ser difícil de encarcerá-lo. Isso é porque nós estamos numa democracia, né? Um presidente da República, de acordo com a Constituição Federal, ele não pode
ser nem processado, nem sofrer penas por acusações ou por qualquer coisa que não seja inerente ao mandato que ele conseguiu nas urnas. Então, com certeza, se o Lula se eleger presidente, ele vai voltar a governar o Brasil, sim. E eu acho que o ano que vem, nessa hora, nós vamos ter acabado de assistir à posse do Lula na presidência da República. Então, meus amigos, eu quero concluir aqui. Eu peço desculpas por ter trazido essa senhora aqui à presença de vocês, mas repetir o que ela disse, mostra que ainda tem muito jogo pela frente, que muita coisa ainda vai acontecer e que a gente precisa mesmo é lutar muito para fazer prevalecer a vontade do povo brasileiro. Eu peço a você que ainda não está inscrito no canal do Blog da Cidadania que se inscreva e curta o nosso vídeo, inclusive para que ele suba e as pessoas vejam o contraponto que se faz aqui neste canal a esse discurso dessa fascistada que gosta mesmo de uma boa dita branda, não é, pessoal? Um abraço para todo mundo e boa semana, feliz 2018.